Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais uma quinta-feira abençoada, muito calor. Vai balançar um pouquinho aqui essa minha estrutura aqui hoje, porque eu mudei de lugar, né, um pouquinho, tá muito quente, né? A gente procura um lugar mais fresquinho para ficar, mas tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida. Mais uma quinta-feira, estamos dando continuidade, estamos estudando o livro de Gênesis, né? O livro do princípio, Bereshit, o livro do princípio. Temos aprendido muito essas quintas-feiras que nós temos passado aí. Pastor Luciano entrou aí, a paz do Senhor, Pastor Luciano. Estamos entrando agora, né? Começando agora a nossa live. Irmã Sione também entrou aí, a paz do Senhor. Temos muita coisa para aprender hoje, gente. O texto bíblico é algo maravilhoso. Eu, cada dia que passa, eu fico mais apaixonada pela palavra de Deus. O tempo passa e eu fico mais apaixonada pela palavra de Deus. É muito bom aprender, né? E quando eu penso em mim, assim, o tempo todo aprendendo e ensinando. É isso que eu quero fazer sempre, né? Quero fazer isso sempre. Irmã Sione está me dando a paz do Senhor aí, a paz do Senhor evangelista Alessandra, com muita alegria, é com muita alegria mesmo. A correria é grande, gente, não é fácil, né? A gente que trabalha, a gente que tem nossos afazeres, é muita coisa para dar conta. Às vezes eu acho que eu não vou dar conta, mas o Senhor sempre vem com a sua mão, né? E nos dá força para que a gente continue. Porque se a gente ficar também só na nossa zona de conforto, a gente é medíocre. A mediocridade, ela habita na zona de conforto. Se a gente fizer só o que dá para fazer, só o que consegue, a gente nunca consegue sair da mediocridade. Deus não quer isso para nossa vida, né? Pastor Luciano tá falando que eu tô mais bonita hoje. Ah, meu Deus, só Luciano mesmo para ver isso. Cansada demais, muito calor, muita correria, mas nós estamos aqui, né? Para aprender mais um pouquinho. A Rosemary também entrou aí. Oi, Rose, tudo bem com você? Gente, vamos abrir a nossa Bíblia aí, o livro de Gênesis, capítulo 10 e 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre o 10 e um pouquinho sobre o 11. Na live passada, eu dei uma adiantada aí sobre o 10, né? Porque o capítulo 10 fala dos descendentes de Noé. Então eu não vou me deter muito aí, tá? Porque eu já falei na live passada. Inclusive, gente, eu terminou a live de semana passada, eu não consegui deixar gravada, não consegui gravar. Fiquei triste a beça, fui dormir triste, acordei e falei, meu Deus, eu não consegui deixar minha live gravada. Quando chegou no outro dia, na escola, no horário de almoço, eu fiz uma oração. Ai, Senhor, eu queria tanto a minha live de volta. Será que tem um jeito de eu recuperar a minha live? Gente, eu fiz uma oração. Fiz umas pesquisas eu mesmo e consegui recuperar a live, você acredita? Como que Deus é bom? E a live ficou aí. A live semana passada foi uma bênção, uma bênção. Se você não assistiu ainda, assiste. Deixa eu falar uma coisa aqui antes de entrar logo também. Eu não mandei o PDF da aula passada e nem vou mandar o de hoje ainda hoje, tá, gente? Vou ficar devendo isso pra vocês. Até o final da semana eu vou conseguir digitar e vou mandar pra vocês. Realmente a minha correria tá muito grande, mas se Deus quiser eu vou conseguir. Quem tá no grupo aí, não se preocupe que você vai receber o PDF da aula aqui da live, tá? Não se preocupe. Olha, Lorena tá aí com a gente, Mônica Braga, a Cristina também, tá? A Mônica falou que não conseguiu assistir da semana passada, mas ficou gravada, tá? Eu não consegui gravar, fiquei triste, orei, o Senhor me ajudou, eu consegui recuperar a live. Tá aí, é só clicar aí, tá, Mônica? Que ela tá gravada aí, foi uma benção. Quem não assistiu, gente, assiste, pra gente acompanhar certinho os livros. Eu tenho certeza que você já leu um pouquinho, ó, como eu disse, tá balançando um pouquinho aqui, porque eu tô num lugar aqui um pouquinho diferente, né? Mas vai dar certo, tá? Capítulo 10 de Gênesis fala dos descendentes de Noé. Eu vou falar um pouquinho, tá? Tá legal? E aí a gente vai entrar pra valer no capítulo 11, que tem muita coisa pra gente aprender hoje, gente. Olha, não sai daí, eu quero a participação de vocês, tá? A irmã Selma também entrou aí. Quero a participação de vocês aqui nessa live. Rogéria entrou aí também, a paz do Senhor, Rogéria. O capítulo 10 de Gênesis apresenta a tábua das nações. Gente, olha que coisa interessante. O capítulo 10 de Gênesis, ele apresenta a tábua das nações a partir dos 3 filhos de Noé. Gênesis 10:1 diz assim: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes
filhos depois do dilúvio. E aí começa a dar os filhos de Jafé, os filhos dos filhos de Noé, aparecem os filhos. A paz, Senhor, Rogéria. Gente, desses 3 troncos, isso é muito importante, gente. A gente está aprendendo tanta coisa aqui que parece que, assim, meu Deus, será que eu vou dar conta disso tudo? Vai sim, vai dar conta sim. E é muito importante você saber como tudo começou, tá? Desses 3 troncos surgiram as nações que foram disseminadas na terra depois do dilúvio. A gente já estudou, a gente já passou pelo dilúvio, sabe que Deus fez uma limpeza geral, né? E começou de novo, né? Ele reiniciou a terra, vamos dizer assim, né? Ele reiniciou a terra e a terra reiniciou justamente com os filhos de Noé, porque a Bíblia não diz que Noé teve filhos além daqueles que ele teve, tá? Então quem reiniciou tudo aí foram os filhos de Noé. Isso está escrito lá em Gênesis 10, versículo 32, que é o capítulo que a gente está estudando hoje, tá? Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então você prestou atenção que no capítulo 10, eu não vou ler, claro, o capítulo 10 todo aqui, não vou mesmo, né, gente? Nem tem tempo para isso. Mas aí está dizendo todas as famílias, as gerações que saíram desses 3 filhos. E no final dele, quando ele fala de todas as famílias, ele diz assim, ele completa, né, a sentença dizendo que estas são as famílias de Noé segundo as suas gerações em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então, vamos recapitular aqui esse capítulo 10, tá? Que eu não vou ficar lendo aqui, fulano gerou cicrano, não vou ficar lendo isso aqui, tá? Isso aí você vai ler depois. 70 nações são apresentadas nesse capítulo 10. Irmã Leni também entrou. Leni, a paz do Senhor, que saudade! Seja bem-vinda, Leni. 70 nações são apresentadas aqui no capítulo 10 de Gênesis. Gente, 14 nações de Jafé, 30 nações de Cã, ou Cão, depende da tradução, né? E 26 nações de Sem, dos 3 filhos, tá? De tudo que você lê aqui no capítulo 10, eu tô dando um resumo aí pra você. 14 nações de Jafé, 30 de Cã e 26 de Sem. O Braumer, que é um teólogo, o teólogo muito citado por Hernan Dias Lopes, na qual eu estudei também, tá, gente? A gente tem que ter referências pra gente falar aqui, a gente não fala coisa da nossa cabeça, a gente estuda, lê, tá bom? Então, Braumer diz que não se trata de uma sequência de gerações de pai para filho, mas o relato de como as nações se espalharam pela terra, tá? Esse relato aqui não é como a genealogia que a gente vê lá no início do livro, em outros livros da Bíblia, tá? Esse relato aqui são relatos de nações, tá? De nações que foram oriundas dos 3 filhos de Noé. Nem todas as nações do Antigo Testamento estão aqui, gente, relatadas aqui, arroladas aqui, tá? Mas contam do rol em número suficiente para afirmar o ponto de que a humanidade é uma só, tá? Com toda a sua diversidade, né, com todos os povos e nações que a gente conhece hoje, tá? A gente pode afirmar, segundo o capítulo 10 de Gênesis, que todas as nações são oriundas de um Criador, tá? Isso é muito importante, tá? Então eu tô dando um resumo aqui do que acontece aqui no capítulo 10. E alinhado a esse pensamento, o Braumer, que é um grande teólogo, diz assim: o próprio Deus impulsiona a multiplicação das nações por toda a terra. Foi o próprio Deus que falou: vocês precisam crescer, vocês precisam multiplicar. A mesma ordem que ele dá para Adão e Eva no jardim, ele dá aqui para os filhos de Noé, tá? Não há e nunca haverá uma nação no mundo que não tenha alguma relação com o povo de Israel, tá? Isso é muito interessante também. Israel é a nação escolhida do Senhor, tá? Por quê? As nações são apresentadas como um macrocosmo, tá? Macrocosmo imenso, as nações, né? E dentro da qual Israel é um minúsculo microcosmo, mas ainda assim muito importante. E a gente já viu semana passada, né, que da linhagem de Sem, olha só que interessante, dos 3 filhos de Noé, né, segundo a própria profecia que o próprio Noé deu a respeito dos seus filhos, Sem ia prevalecer.
um dos filhos dele ia prevalecer. Da linhagem de Sem, gente, veio Abraão. Da linhagem de Abraão, né, veio Jesus. Isso é muito interessante, né? Isso tudo a gente aprende aqui no livro de Gênesis. Mas agora a gente vai entrar no capítulo 11. Olha, gente, tem tanta coisa boa pra gente aprender aqui no capítulo 11 de Gênesis que você não tem noção quanta coisa boa a gente vai aprender hoje aqui no capítulo 11 de Gênesis. Aqui tá falando de um episódio muito conhecido até pelas crianças, a gente estuda bastante isso na escola dominical, né? A Torre de Babel, tá? A Torre de Babel. Saber esse acontecimento e esse fato vai te esclarecer em muitas coisas na palavra, muitas coisas mesmo. Eu vou ler alguns versículos aqui, né, que são aqueles mais assim importantes, vamos dizer assim, porque depois começa também uma outra genealogia, né? Porque essa genealogia aqui dá conta da linhagem de Abraão, explicando, né, como surgiu Abraão, mas eu quero me deter logo nos primeiros versículos de Gênesis 11. Gente, não sai daí, eu quero que vocês me ajudem a fazer essa live, eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês participem, tá? Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Preste atenção. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Você percebe que aqui já tinha toda uma geração na terra, tá bom? E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso o seu nome Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Eu vou ler até aqui. Gente, o que eu preciso falar para vocês logo de início sobre esse capítulo 11 de Gênesis, que é um capítulo super importante da palavra? O capítulo 11 de Gênesis começa dizendo que todo mundo falava uma mesma língua, né? Informando que todas as pessoas da terra falavam uma mesma língua. Isso está no versículo 1 que a gente acabou de ler. Isso aqui parece uma aberta contradição com aquilo que foi dito lá em Gênesis 10, versículo 5, que a gente leu aqui. Porque está dizendo no versículo 5 que essas pessoas todas, descendentes dos filhos de Noé, foram espalhados nas ilhas, nas nações, cada um segundo a sua língua, segundo as suas terras, cada um na sua nação. Não parece uma contradição no capítulo 10 dizer que todo mundo está espalhado, cada um vivendo num lugar, e no capítulo 11 dizer que todo mundo falava uma mesma língua e morava no mesmo lugar? Eu quero explicar isso para você. Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus. O capítulo 10 fala de 70 povos, fala sobre 70 povos, cada qual com uma língua, vivendo num lugar. E no capítulo 11 já fala que todo mundo falava uma mesma língua. Não é uma contradição, nem um erro da Bíblia. Eu quero explicar isso para você. Por quê? Porque esse registro na Bíblia não está em ordem cronológica, tá, gente?
Isso a gente precisa entender quando lê a palavra. Nem todos os livros ou capítulos da Bíblia vêm em ordem cronológica. Apesar de no 10 estar dando uma informação e no 11 estar dando outra, esse relato aqui do 11, ele deveria estar no 10, tá? E o 10 deveria estar aqui no 11. Então esse relato bíblico aqui, ele está numa ordem teológica, ele está num registro teológico, mas não está num registro cronológico, tá? E isso não acontece só aqui, não. Existem outras partes da Bíblia, outros livros, tá? Que também acontece a mesma coisa, tá bom? Então, deixa eu terminar aqui o meu pensamento. Toda essa divisão de pessoas morando em lugares diferentes, com línguas diferentes, até em ilhas, isso se deu após a Babel, tá? Após a confusão das línguas. Então, esses acontecimentos, eles aconteceram provavelmente antes do capítulo 11, tá? Antes daquilo que está no 10. Porque essa dispersão descrita no capítulo 10 foi consequência do julgamento de Deus. Deus julgou aquelas pessoas. E a gente vai estudar isso agora, tá? Então esse texto é literário, mas ele não é cronológico. Um outro fator digno de destaque é que essas 70 nações vieram dos 3 filhos de Noé, certo? E os irmãos falavam a mesma língua, certo? Os 3 irmãos falavam a mesma língua. Então, é impossível que esse relato aqui do capítulo 10 esteja na ordem correta. O mais correto é que todo mundo falava uma mesma língua, né? Houve aquela confusão das línguas que o próprio Deus provocou e depois eles se espalharam, e esse relato é contado no capítulo 10. Então você anda para trás um pouquinho para saber como se dividiu essas nações. Não é interessante isso? É interessante, porque quando a gente está estudando a Bíblia, essas perguntas aparecem, tá bom? E aí, a gente vai... Eu tenho algumas outras coisas para explicar sobre isso, mas eu acho que todo mundo já entendeu o que eu falei aqui, né? O Braumer, que é um teólogo assim, maravilhoso, né? Ele fala que um outro fator digno de destaque é que essas 70 nações vieram dos 3 filhos de Noé, eles falam a mesma língua, e quando a gente pega a palavra no hebraico, né? A língua Lashon, a palavra é Lashon, né? Enquanto o relato da dispersão das línguas é Safá. O Lashon, o Safá é uma língua falada. No hebraico bíblico, o termo é usado apenas no singular, tá? E a palavra Lashon caracteriza uma língua em sua relação com uma outra. Então, quando aparece língua no capítulo 10, ela é falada de um jeito. Lígia tá aí com a gente também. Amanhã... Gente, não perca, amanhã temos uma live aqui especial pelo Dia da Mulher com a Lídia que tá aqui, a Lídia Cabral, amanhã vai estar aqui comigo, um tema maravilhoso para mulheres. Hoje a gente está aqui falando de Gênesis, e amanhã o assunto é outro, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos continuar aí pra gente entender, né, o que tá acontecendo aqui. A Torre de Babel, gente, a Torre de Babel é um emblema na Bíblia de arrogância. A Torre de Babel é um emblema de arrogância humana e é um despertamento para nós sobre o juízo divino. Nimrod edificou um império. Nimrod fundou cidades-estado, como está escrito aqui em Gênesis 10, que é o nosso capítulo anterior que a gente leu aqui, né, do 8 ao 12. E essa geração ímpia após o dilúvio, gente, eles não aprenderam nada, né? Teve o dilúvio, tudo começou de novo, mas o povo, ele gosta de pecar mesmo, né? E aí, essa geração queria tornar o seu nome célebre. Essa geração queria tornar o seu nome conhecido. Eles queriam inverter o propósito de Deus de repovoar a terra. Deus não deu a ordem que era para eles povoarem a terra, para eles se espalharem. Aí você vê que o capítulo 11 começa dizendo que eles não queriam se espalhar. Eles queriam ficar no mesmo lugar. Eles não queriam se espalhar. A gente vê aqui, gente, o primeiro grande projeto de um homem, né? Porque a gente, tirando a arca, porque foi Deus que deu toda
a estrutura para Noé construir a arca, mas tirando esse grande empreendimento que foi a arca, a Torre de Babel foi um grande empreendimento. A Arialda também tá aí, paz do Senhor Arialda, lá da 1054, minha igreja. Tem um monte de gente aqui da minha igreja, gente, que benção. Gente, olha só, e aí a gente vê aqui um projeto arrogante e um juízo certo da parte de Deus dentro desse episódio. E a gente vai aprender muita coisa hoje em relação à Torre de Babel. É esse acontecimento aqui, tá? A gente leu aqui no início que eles ficaram ali naquele vale, na terra de Siná, eles habitaram ali e eles arrumaram um projeto. Olha, vamos fazer tijolos, vamos queimar bem os tijolos, né? E o tijolo vai ser como pedra, tá? E a gente vai betumar, a gente vai usar cal, a gente vai betumar e a gente vai fazer uma grande cidade e a gente vai fazer uma grande torre e essa torre vai chegar até os céus. Gente, olha o projeto deles. Deus manda espalhar. Mas eles não querem se espalhar na terra, não. Eles querem ficar no mesmo lugar. Então, o texto nos informa aqui que os homens se uniram não para construir uma cidade, uma torre. Somente construir uma cidade, uma torre. Eles se uniram para se rebeliarem contra Deus. É isso que está dizendo aqui em Gênesis capítulo 11. O objetivo deles não era só construir uma cidade e uma torre. O objetivo deles era se rebeliar contra Deus. Seus planos excluem Deus. Eles estão em oposição a Deus. E tanto a torre quanto a cidade, quanto a torre, né? Eles colocaram ali, né, aquele nome de Babel. Babel significa portal dos deuses, tá? Portal dos deuses. Esse projeto odioso foi uma declaração de guerra a Deus. E eu quero que todo mundo entenda muito bem isso, esse texto aqui, tá? Esse projeto aqui, que foi realizado aqui, foi uma declaração de guerra a Deus. Foi uma expressa rebelião contra o Altíssimo. Eles se unem não para cumprir um projeto divino. Foi diferente de quando Deus dá todas as instruções para Noé construir a arca. Ali foi um projeto divino que Deus deu na mão do homem para fazer. A Torre de Babel não. A Torre de Babel foi um projeto do homem se rebelando contra Deus. Eles se unem não para cumprir um projeto divino, mas para substituir o plano de Deus pelos seus próprios projetos. Então esse texto aqui, ele tem algumas lições muito importantes para nos ensinar. Eles quiseram banir Deus. Eles quiseram se colocar no centro da história. Eles se opuseram a Deus. Eles queriam ser como Deus e até mesmo ocupar o lugar do Todo-Poderoso. Eles estavam dizendo o seguinte: nós não precisamos cumprir a determinação de Deus. Para que cumprir a determinação de Deus? Por que a gente tem que se espalhar? Não vamos nos espalhar não, vamos ficar aqui. Vamos ficar todos juntos. Nós vamos fazer um grande projeto agora. Nós vamos construir essa grande cidade. Nós vamos construir essa grande torre. E aí a gente se pergunta: quais foram as motivações para que aquele povo tomasse uma decisão dessa? Que motivação fez aquele povo todo tomar essa decisão? Primeira motivação que a gente vê aqui em Gênesis 11: notoriedade. O que é isso? Notoriedade. Eles queriam celebrar o próprio nome. Os homens queriam celebrar o próprio nome. Eles queriam fama. Eles queriam holofotes. Eles esperavam ser o centro de todas as coisas. Já no início, gente, já aqui no Gênesis. O antropocentrismo idolátrico. O antropocentrismo idolátrico, ele não morreu. Ele não morreu. Por isso esse texto é tão interessante. Uma coisa que aconteceu lá atrás, acontece agora.
esse antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É o homem ocupando o centro. É o homem ocupando o primeiro lugar. E isso está muito vivo nessa geração, gente. Por isso o texto de Gênesis, ele é tão atual. As nações hoje, como as nações lá no Gênesis, elas têm se virado contra Deus. Elas têm virado as costas para Deus. As nações, elas tentam banir Deus da história. As nações têm substituído Deus por outros deuses. As nações têm escarnecido do nome de Deus, têm cultuado a si mesmas. É o homem tentando esquecer-se do céu. É o homem tentando se colocar no centro de todas das coisas. E sabe o que acontece? O homem hoje, ele quer ficar aqui, ele quer criar um céu de acordo com as regras dele. Ele quer criar um céu de acordo com as regras dele. Vamos construir uma torre? E essa torre vai subir até o céu. Eles queriam conexão com o céu, mas sem Deus. E não é isso que a gente está vivendo hoje? Não é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje? Babel não era a cidade de Deus, mas a cidade dos homens, construída pelo homem para a glória do homem. E é isso que tem acontecido na nossa geração. As pessoas querem viver para sempre aqui na terra. As pessoas querem imortalidade na terra. As pessoas querem o céu do jeito delas, assim como aconteceu aqui em Babel. Vamos edificar uma cidade e uma torre que chegue até os céus. Eles queriam contrariar a vontade de Deus. Deus queria que eles se espalhassem, eles queriam ficar juntos. A ordem de Deus era para encher a terra. Ou seja, era uma visão centrífuga. Deus sempre teve essa visão, tá? Deus sempre teve essa visão. E eles não queriam ser espalhados, não. Eles adotaram uma visão centrípeta. Vamos ficar aqui. Gente, vamos pensar em nós. Vamos pensar no nosso conforto. Vamos pensar na nossa comodidade. Vamos pensar no nosso nome. E eles criaram uma torre chamada Babel. Essa torre era o símbolo de uma sociedade unificada e titânica, que se autoafirma contra Deus. E isso é uma realidade. Sempre que um homem tenta estabelecer os seus próprios planos fora da vontade de Deus, invertendo o projeto do Senhor, demonstrando desobediência, arrogância, isso é um projeto demoníaco. Quando o homem tenta estabelecer os seus próprios planos fora da vontade de Deus. Vamos ler lá em Tiago, gente. Vamos dar um pulinho lá em Tiago agora. Gente, hoje esse texto aqui de Gênesis 11 tem muita coisa para nos ensinar. Tá balançando um pouquinho aqui, normal, tá, gente? Mas vai dar certo. Vamos lá, Tiago, capítulo 4. Vamos lá. Vamos lá confirmar o que a gente está falando aqui, tá? Tiago, capítulo 4, versículo 16. Tiago 4,16. Olha o que está dizendo aí. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Então, presta bem atenção. Quando a gente tenta estabelecer o nosso próprio plano, porque vamos trazer para hoje, né? Quando a gente tenta estabelecer a nossa própria vontade, fora da vontade de Deus, quando a gente inverte o projeto do Senhor, o plano do Senhor, quando a gente demonstra desobediência arrogante, aberta contra Deus, isso é demoníaco, gente. Porque lembra quem? Lembra que personagem? Quando a gente começa a agir por conta própria. Quando a gente começa a pensar só em nós. Somente na gente. Quem te lembra? Que personagem você lembra da Bíblia, né? Que ele quis se colocar no centro. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso?
Você lembra quem falou essa frase? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Por que eu tenho que me submeter? Por que eu tenho que obedecer a Deus? Por que Deus tem que ser o maior? A paz do Senhor, Marise. Então, sabe quem falou isso? Foi Lúcifer. Quando Lúcifer se coloca, ele quer se colocar no centro. Ele que foi criado, ele queria ter um papel de criador. Ele não queria ser coadjuvante na história. Ele queria ser o personagem principal. Lúcifer, exatamente. E quando a gente entra por esse caminho, a gente está entrando no mesmo caminho dele. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tolera rebelião e desobediência. E a gente vai aprender muito aqui, gente. Essa torre aqui queria estabelecer uma nova religião. É óbvio que os construtores dessa torre, eles não eram tão tolos assim para achar que poderiam construir uma torre que o topo chegasse lá no céu, literalmente. Eles sabiam que isso não seria possível. Mas por que eles queriam fazer essa torre? Porque eles queriam um monumento com um propósito religioso também. Eles queriam estabelecer contato com os deuses, buscar orientação nos deuses, nos astros. Eles queriam estabelecer uma ligação entre o céu e a terra, mas do jeito deles. E hoje nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. A quantidade de religiões no mundo que prometem contato com Deus. Porque a palavra religião quer dizer religare, né? Religar o homem a Deus. Mas será que todas as religiões realmente ligam o homem a Deus? Porque todo movimento do homem para se ligar a Deus nunca dará certo. Nunca dará certo. O homem só vai poder se ligar com Deus novamente quando isso vier de cima para baixo. Se o homem pudesse se salvar sozinho, Jesus não precisava ter morrido. Por isso não pregamos religião nem denominação, pregamos o Jesus que morreu, que ressuscitou e que está à destra do Pai intercedendo por nós. Então, ligação entre o céu e a terra, não tenta fazer com as tuas mãos. E o homem tem tentado fazer isso, né? O homem tem tentado fazer isso. A Torre de Babel foi um símbolo declarado e afrontoso de tirar Deus do centro da vida e colocar outra coisa a não ser Deus, porque Deus tinha dado a determinação e aquela geração sabia. Vocês devem se espalhar. Os filhos de Noé receberam essa ordem e eles passaram para os seus filhos. Mas o pecado, gente, entrou no mundo. E quando o pecado entra, desintegra tudo. Quando o pecado entra, ele nos imobiliza. O pecado faz a gente acreditar que a gente é forte, que a gente é capaz, que a gente pode fazer as coisas com a nossa própria mão, com a nossa própria força. E Babel significa portal de Deus. Contudo, Deus transformou aquele portal de Deus num lugar de confusão e num lugar de separação. Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Os homens de Babel fizeram uma torre para os deuses descerem. Vamos ler lá de novo? Vamos lá para Gênesis 11. Não tira aí a sua Bíblia de pertinho de você não, tá? Gênesis 11, vamos lá. Vamos fazer tijolos, versículo 3. Queimemos bem, e foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. Disseram, eia, vambora, edifiquemos uma cidade, uma torre, cujo topo chegue nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Quer dizer, uma declaração aberta de rebelião contra Deus. Gente, e sabe o que acontece? O que aconteceu aí? Eles fizeram uma torre para ter uma ligação com o céu.
né, para que os deuses pudessem dar orientações para ele, porque ninguém estava esperando a orientação do Deus verdadeiro, não. A torre que foi feita aqui não era para ter orientação de Deus, porque o caminho para Deus é diferente. Quando o homem pecou no jardim, não foi um homem que foi atrás de Deus para tentar resolver o problema. Foi Deus que veio até o jardim para resolver o problema do pecado do homem. Então, toda a solução não parte do homem para Deus, parte de Deus para nós. A gente precisa entender isso. E aí eles fazem essa torre para que os deuses deem orientações, para que os deuses desçam, né? E dê orientação para alguém ali, né? Que queria fazer um nome para ele, não é isso? Mas eles têm uma surpresa. O Deus Todo-Poderoso desce. E é um texto super interessante. Por quê? Porque tá dizendo aí que Deus desce. Realmente, pode ler aí, olha. Então desceu o Senhor, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu. Os construtores de Babel se imaginaram subindo aos céus e seus deuses descendo naquela escadaria, mas eles não esperavam que o Deus verdadeiro descesse. Eles não esperavam que Deus, o Deus verdadeiro, ia descer para tomar uma providência contra aquela deliberada rebelião daqueles homens. Então Deus entra em conselho com as pessoas da Trindade. Gente, isso aqui é lindo. Versículo 5 e versículo 6 diz assim, olha só. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e o Senhor disse: eis que o povo é um só, eles têm a mesma língua, né? E o que começaram a fazer agora não vai ter restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aí no versículo 7 diz assim: eia, aí quem fala eia é o próprio Deus. Aqui não é mais um homem, não. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não se entenda a língua do outro. Você notou aqui que quem desce agora é Deus. Agora Deus entra em conselho com ele mesmo, né? As pessoas da Trindade, o versículo está no plural, gente. O verbo aí está no plural. Eia, desçamos. A Trindade, né, tomou conselho, né, com eles, né, ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles decidiram descer para frustrar aquele projeto arrogante, para frustrar aquela autonomia absoluta que colocava e colocou o ser humano no seu devido lugar. Isso aqui é muito interessante, né? A Hermocione colocou aí: quando Deus entra em ação, tudo muda. Glória a Deus. Então, gente, isso aqui é muito interessante, muito interessante. Quando Deus, né, resolve descer. Quando Deus resolve descer para frustrar a autonomia do homem, que o homem pensa ter, né? Deus desceu para colocar o homem no seu lugar, para mostrar para o homem que ele é o Criador e que o homem é a criatura. Do ponto de vista, gente, de Deus, do ponto de vista do Criador, a torrezinha do ser humano é patética. Deus riu daquele projeto patético do homem. Vamos fazer uma torre, vamos construir o nosso nome, vamos nos fazer conhecidos. Eu poderia citar vários casos na história em que o homem achou que poderia fazer, que poderia ultrapassar os limites. Gente, existe um limite onde até o homem pode ir. O homem, ele se acha, né, como se fosse um Deus. É isso que o humanismo está fazendo com as pessoas, né? O antropocentrismo está fazendo isso. O humanismo está fazendo isso.
está colocando na cabeça do homem que ele é como se fosse um Deus, que ele pode tudo. Nós não podemos tudo. Nós podemos naquele que nos fortalece. Agora o homem sozinho, ele não pode tudo. Deus riu daquele projeto. Como está escrito no Salmo 2, versículo 4. Eu quero até ler aqui com vocês. Salmos, é tão bonito esse versículo também, gente. Tá dentro do assunto que a gente está aqui, tá? Aquele que habita no céu rirá. O Senhor zombará deles. Esse salmo aqui é muito interessante. Olha só. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as nossas cordas. Mas aquele que habita no céu rirá, o Senhor zombará deles. Sabe por quê? Porque quem manda é Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. E aquilo que seria o portal dos deuses se transformou numa enorme confusão. Sabe por quê? Porque Deus julgou Babel, né? O portal dos deuses se transformou numa confusão, porque Deus desceu para frustrar os planos daqueles homens arrogantes. Deus tem descido muitas vezes aqui no planeta Terra. Nós vamos comentar alguns casos aqui em que Deus desceu, tá? Nesse caso aqui, Deus desceu para frustrar os planos. Como eu estava falando aqui no início, eu poderia citar vários exemplos de como Deus frustra os planos de pessoas que acham que estão acima de Deus, né? Um grupo muito conhecido, famoso, né? Muito famoso, alguns anos atrás, né? De rock, né? Muito conhecido. Eles disseram assim: vamos supor, o vocalista da banda, né? Uma das pessoas mais proeminentes da banda disse assim: em breve nós seremos mais famosos que Jesus Cristo. Eles disseram isso. Deus aceitou essa fala? Nananina, não. Pouco tempo depois, essa pessoa, esse cantor que disse isso, morreu assassinado pelo próprio fã. E a banda se desfez. A gente tem outro caso também muito conhecido na história, né? Do Titanic, né? Muito conhecido. Quando os projetores, aqueles que projetaram o Titanic, disseram que nem Deus afundaria o Titanic, que ele era muito seguro. Nem Deus afunda esse navio. E você sabe muito bem o que aconteceu com o Titanic. Gente, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não se deixa escarnecer. Às vezes os homens, eles acham, né? Deus vai dando corda, e o homem acha que pode fazer tudo sem Deus, né? Eu escutei algum tempo atrás aí, né? Uma cantora também muito famosa também falar a mesma coisa, né? Eu vou dominar o mundo. Não dominou nada, né? Morreu. Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Nós somos pó, gente. Nós somos pó, nós somos cinza. Nós só somos alguma coisa porque Deus está habitando dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não somos nada sem Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Babel é um lembrete para nós que Deus não perdeu o controle de nada. Deus dá corda pro homem, mas às vezes ele puxa também. Aqui Deus puxou a corda. Quando a Bíblia fala assim, Deus desceu, gente, isso é uma linguagem figurada, tá? Você viu aí que Deus desce. Eia, desçamos, né? É o que está escrito aí em Gênesis. Eia, versículo 7, desçamos. Aqui não é só Deus falando, é a Trindade falando, está no plural. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Sabe por quê? Se Deus não confunde a língua deles, sabe o que Deus ia fazer ali? Ia matar todo mundo.
Deus ia matar todo mundo, porque eles estavam em rebelião aberta contra Deus ali. Deus manda eles se espalharem, eles ficaram. Eles não queriam honrar o nome do Senhor ali, eles queriam honrar o próprio nome. Então Deus, olha como é que Deus é misericordioso. Olha como que Deus é misericordioso. Deus poderia ter matado todo mundo ali, ter tirado a vida de todo mundo ali. Porque Deus deu uma ordem e eles desobedeceram a ordem deliberadamente. Mas Deus não faz isso. Deus desce. E essa expressão, Deus desceu, é uma linguagem figurada, que pressupõe o quê? Que Deus já sabia o que os homens iam fazer. Gente, quando aqueles homens colocaram o primeiro tijolo na torre, Deus já sabia a intenção do coração deles. Deus já sabia o que eles pretendiam fazer. Deus já sabia. Então, Deus aqui, né, a Trindade, se opõe e exibe ali de maneira bem clara a sua soberania. Vocês não vão fazer nada disso, não. Essa obra vai parar agora. Essa obra aí vai parar agora. A irmã Marrom, a irmã Ciane colocou aí, ó, o homem se enforca em suas próprias decisões. Sem Deus. Realmente, ele próprio coloca a corda no pescoço. Por quê? Porque Deus não aceita rebelião. Deus não aceita desobediência. Deus é soberano. Deus é o Criador. Nós somos a criatura. Então, quando aqueles homens intentarem colocar o primeiro tijolo ali, Deus já sabia a intenção do coração deles. E aí Deus, né, essa expressão aparece aqui na Bíblia como uma linguagem figurada. Deus desceu. Preste atenção, gente, no que eu vou falar. Preste atenção. A descida de Deus aqui é uma descrição figurada da intervenção direta de Deus. Em muitos casos, eu poderia citar, gente, vários casos na história que Deus deu um basta. Deus deu um basta. Deus já deu basta em muitas nações. Deus acabou com nações assim, ó. Deus deu um basta em muitas personalidades, pessoas que se acharam melhor que Deus. Deus já deu basta em muitas personalidades. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando sobre isso. E aqui é um exemplo pra gente. Deus não aceita rebelião e desobediência. Deus não aceita. E aí, a Bíblia fala, gente, a Bíblia faz 10 referências. Presta bem atenção nisso. A Bíblia faz 10 referências de descidas de Deus em momentos decisivos, tá? Eu vou citar para você agora. Os 10 momentos em que aparece Deus descendo, Deus intervindo ali de alguma maneira. Eu vou falar para você agora. No paraíso, lá no jardim do Éden, né? Deus vem até o jardim para conversar com o homem. Por quê? Porque o homem tinha pecado. Então foi a primeira descida aí. Claro que no paraíso a palavra não aparece desceu, tá? Mas dá a entender. Mas realmente Deus, a Bíblia fala que Deus na viração do dia ele vinha conversar com o homem ali no jardim. E quando ele pecou, não foi diferente. Deus veio conversar com o homem, tá? Então são momentos decisivos. Em outra ocasião que Deus desce, aqui na confusão das línguas, em Gênesis 11, Deus desce também. Em Sodoma também Deus desce, porque a arrogância daquele povo, o pecado daquele povo incomodou tanto a Deus. A Bíblia diz que também Deus desce ali em Sodoma para trazer juízo sobre aquele lugar. Junto à sarça ardente, Deus também desce ali para falar com Moisés a respeito da libertação do seu povo. Deus também desce no Monte Sinai. Deus desce 2 vezes na fenda da rocha. Deus desce 2 vezes na tenda do encontro. E uma vez Deus também vai descer no final dos tempos. Jesus virá buscar a sua igreja amada.
Então, são momentos decisivos na palavra em que Deus desceu. E como Deus exerceu juízo nessa situação aqui de Gênesis 11, da Torre de Babel? Como Deus exerceu juízo? Em primeiro lugar, Deus exerceu juízo confundindo a linguagem deles. Eles passaram a não se entender mais. Ninguém entendia mais ninguém. Está escrito aí no versículo 7, né? Deus confundiu as línguas. Então, gente, se não tivesse acontecido esse episódio da Torre de Babel, talvez hoje todo mundo falasse uma mesma língua. Mas não é o caso, tá? Como a gente viu aqui, né? Todo mundo falava uma mesma língua a partir dos 3 filhos de Noé, só que depois que os homens, né, gerações foram avançando e os homens tomaram essa decisão de ficar no mesmo lugar e construir um nome para eles, Deus confunde as línguas e as pessoas se espalham em diversas nações, tá? E aí eles não puderam se entender, essa comunicação foi interrompida, os planos desses homens aqui foram frustrados, a soberba desses homens foi golpeada, a sua arrogância ficou nula. Deus está sempre fazendo isso. Ao longo da história da humanidade, Deus tem sempre feito isso, porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus desbancou num golpe só o humanismo idolátrico e a falsa religião. De uma vez só, Deus desce e confunde as línguas. A obra para, ninguém se entende mais, o homem é obrigado a se espalhar. Entendeu? Então esse humanismo idolátrico, ele cessa ali, pelo menos por um tempo, né, gente? A falsa religião cessa ali, pelo menos por um tempo, porque a gente sabe que hoje, século 21, o humanismo idolátrico está aí, né? As pessoas querendo ser o centro de todas as coisas, o homem querendo ser o centro de todas as coisas, as falsas religiões, as falsas promessas de religar o homem a Deus estão por aí, né? Mas aqui Deus confunde a linguagem deles. Deus exerce juízo. A segunda coisa que Deus faz aqui como juízo é dispersar essas pessoas pela superfície da terra. Eles não foram por bem, foram por mal. Vamos dizer assim, né? Eles não quiseram ir porque Deus mandou eles se espalharem, eles quiseram ficar ali, Deus confunde as línguas, ninguém se entende e cada um vai para um lado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora e para vocês que vão ouvir esse vídeo depois. Deus é vencedor em todas as suas guerras. Então, não adianta lutar contra Deus. O homem que luta contra Deus, ele se dá mal, porque Deus vai sempre prevalecer. Deus vai sempre prevalecer. O homem, o ser humano acha que ele está no controle, né? Mas eu quero dizer para você, tá me ouvindo aqui, você sabe, né? Você que conhece Bíblia, você que conhece a palavra, Deus não perdeu o controle de nada. As pessoas podem achar que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Um registro importante aqui, né, é que a salvação de Deus veio por intermédio da família de Sem. Assim como Deus usa Noé, trazendo essa profecia, né, lá no capítulo 9 que nós estudamos semana passada, né, quando Noé diz, né, aquela profecia acerca dos seus filhos, né, quando ele diz assim, olha, quando ele desperta do vinho, né, ele diz assim, olha, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Aqui a gente vê, né, que é a promessa que Deus faz através, né, de Noé, dizendo que Sem ia prevalecer, ela se cumpre cabalmente aqui em Gênesis 11. Se você ler Gênesis 11, do versículo 10 até o versículo 32, que fala aí, né, das gerações de Sem, você vai ver que lá no final, né, dessa geração aparece quem? Aparece Terá, que gerou Abraão. E de Abraão vem quem? Quem vem através de Abraão? O próprio Jesus, né? O povo hebreu
vem de Abraão, e o próprio Jesus vem de Abraão, e Abraão é descendente de Sem. Então a palavra de Deus se cumpre. Gente, é uma coisa linda. A história da redenção tem continuação com os descendentes de Sem. Então a gente tem aqui 10 gerações, de Sete até Noé. Nós temos 10 gerações também, de Sem até Abraão. Então a gente percebe, né, que Deus cumpre a sua promessa. Então, você tem promessa de Deus na sua vida? Deus fez promessas para você? Havitasha, né, no hebraico. Promessa. Promessa. A palavra promessa no hebraico, ela tem letra de ação. Ela tem a letra rei, que é a letra de ação. Se você tem promessa de Deus, fique no centro da vontade de Deus e haja de acordo com essa promessa. Quando você tem uma promessa, você tem que agir como se essa promessa já estivesse acontecendo na sua vida. Deus prometeu que Sem teria proeminência em relação aos seus irmãos. Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de serpente. Deus cumpriu as suas promessas. O povo pecou, o povo se rebelou, o povo quis ficar no centro, mas Deus, gente, ninguém pode com Deus. Deus faz a sua vontade, Deus faz o seu querer, né? E a gente percebe que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Então, a lição desse texto aqui, gente, é uma lição poderosa. A lição da Torre de Babel. Não tenta fazer as coisas do seu jeito. Não tenta se colocar no centro de todas as coisas. Quem tem que ter preeminência na nossa vida é Deus. Quem tem que ter a última palavra na nossa vida é Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. O homem, ele está se enganando. Tem muita gente se enganando aí, gente. Tem muita gente se enganando. Tem muita gente achando que está no controle, que pode fazer as coisas à deriva de Deus. Tem muita gente achando que existe ligação entre céu e terra sem Deus, né? Os homens querem o céu, mas não querem Deus. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender um negócio desse para você ver como o Gênesis é atual. Como é importante estudar a palavra, gente. Como é importante estudar a palavra. Olha, e quando você vai lá para Apocalipse, nós temos uma série toda aí sobre o livro de Apocalipse, tá? Quem me segue aqui novo, você tem curiosidade de saber o que diz o livro de Apocalipse? Quer aprender o livro de Apocalipse? Tá tudo gravado aí na minha página no Instagram. O livro de Apocalipse inteiro, capítulo por capítulo. Babel é uma influência tão negativa, que Babilônia, gente, Babel é Babilônia, tá, gente? Se você não sabe, tá? Se você não sabe, Babel não caiu, não. Babel não caiu. Deus espalhou as pessoas, mas Babel continua bem viva hoje. Babilônia vai ser praticamente uma das últimas coisas a cair lá no Apocalipse. Caiu a grande Babilônia, que enganava as nações, enganava os povos. Babilônia está enganando todo mundo, trazendo confusão, colocando o homem como centro de todas as coisas. Babilônia está aí, mas ela vai cair. Na minha vida e na tua vida ela já caiu. Ela já caiu, porque na nossa vida não é o homem que manda, não sou eu que mando, é Deus que tem a proeminência na nossa vida. O Marrom colocou aí que não tenta, que vai dar ruim, né? Né, Emocione? Não tenta fazer as coisas sem Deus, porque vai dar ruim. Não acha que você é o bambambam, que você é o inteligente, que você pode tudo, que vai dar. Não fica se achando. Sem Deus não dá, né? Quer ter vitória nos seus empreendimentos? Quer ter sucesso na sua vida espiritual, material, sentimental, familiar, emocional? Não tem outro remédio, não tem outra receita. É isso aqui, É o que Deus pensa. Não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É o que Deus acha. É o que Deus diz. É o que Deus manda fazer. É isso que tem que direcionar a nossa vida. Babel é confusão. Torre sem Deus é confusão. Edifício sem Deus é confusão. O que a palavra de Deus diz em Salmo, gente? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Seja inteligente, seja sábio. Seja sábio, seja inteligente.
luta com Deus, faz a vontade de Deus, faz aquilo que está estabelecido na palavra, para você ter sucesso, ser abençoado na sua vida. Tem gente que segue a própria cabeça, segue a própria orientação e depois quebra a cara, gente. Depois vai chorar sabendo, porque você quer viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria mente. Vai dar ruim, como o irmão Sônia falou aí, vai dar ruim, entendeu? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, gente, mas quando Deus está em primeiro lugar, quando Deus é prioridade, quando Deus tem proeminência na nossa vida, Ele vai colocando cada coisa no seu lugar. A gente não tem nem que lutar, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Então, eu prefiro ficar do lado vencedor, eu prefiro seguir a minha vida com Deus, eu prefiro fazer a vontade de Deus, eu prefiro seguir a orientação de Deus. Porque a palavra de Deus tem orientação para todas as áreas da nossa vida. Eu estou sempre falando isso aqui. Então, às vezes a gente fica triste. Por que a gente fica triste? Porque tem pessoas que nos pedem conselho, nos pedem orientação. A gente dá o conselho, a gente dá a orientação de acordo com a palavra de Deus. E aí a pessoa faz tudo diferente. Mas eu aprendi que eu não tenho responsabilidade com aquele que não quer ouvir conselho de Deus. Infelizmente, cada um toma as suas próprias decisões. Então, gente, Babel, Gênesis 11, nos ensina hoje que nós precisamos agir de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Porque Babel é confusão. Torre sem Deus é confusão. Casa sem Deus é confusão. Projeto sem Deus é confusão. É quebrar a cara, é dar com os burros na água. Quer ser abençoado, quer ter sucesso, quer ser bem-sucedido, faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. Aqueles homens foram rebeldes. Eles deliberadamente, não vamos nos espalhar, não, vamos ficar aqui, vamos fazer o nosso nome aqui. Não, faça de acordo com o que Deus te orientou. Segue a orientação de Deus, porque a orientação de Deus é maravilhosa. E a gente percebe, gente, só como curiosidade aqui no final, já estamos terminando a nossa live, como curiosidade, né? A gente percebe aqui que a vida diminui. A expectativa de vida diminui. Você percebeu? Se você leu capítulo 9 semana passada, capítulo 10, capítulo 11 hoje, você vai perceber que antes do dilúvio as pessoas viviam 900 anos, né? Até 900 anos. Depois do dilúvio, as pessoas não chegam nem aos 500 anos. Você percebeu aí? Lendo as genealogias, a maioria das pessoas não chegaram nem aos 300 anos. E hoje a gente sabe que a palavra de Deus diz que o máximo que você pode chegar é 70 anos, 80 anos, e o que passa disso é enfado e canseiro. Então tudo isso é consequência do pecado, né? Consequência do pecado, os efeitos do pecado já aqui no planeta Terra. Mas nós temos a promessa que um dia a morte não mais nos alcançará. Nós temos a promessa que Deus vai fazer tudo novo, tudo diferente, né? Nós temos essa promessa na palavra de Deus. Então, já que nossa expectativa de vida, né, biblicamente falando, é 70, no máximo 80, passa disso é enfado e canseira, vamos aproveitar o tempo que Deus nos deu para fazer a vontade de Deus, para falar do amor de Deus, para saquear o inferno e povoar o céu, para dizer para as pessoas que a gente conhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Por que eu estou aqui?
Por quê? Por que Deus permitiu estar vivendo aqui nesse tempo? Para falar do seu amor, para falar dele, para viver uma vida com ele, né? Porque a nossa vida aqui, gente, é muito pequenininha em relação à eternidade. E nós temos uma eternidade com Deus. Vamos falar de Jesus, vamos proclamar as boas novas de Cristo. Vamos dizer quem é Deus. Vamos dizer que não adianta o homem tentar se ligar com Deus daqui para cima, não. O plano já foi todo arquitetado lá no jardim. O plano já foi arquitetado lá no jardim. Quando o homem pecou, Deus falou, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Essa semente já nasceu. É Jesus. É Jesus. Jesus morreu na cruz por nós para pagar a nossa dívida. Agora estamos justificados por Ele. Nós somos salvos por Ele, justificados, lavados e enxaguados no sangue de Cristo. Agora a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Agora podemos viver com plenitude, com alegria, vida em abundância. É isso que Deus nos dá. E vamos divulgar, vamos dizer para todo mundo que Deus tem vida em abundância para todos quantos o receberem. Todos quantos receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, que essa palavra fique aí, ó, no fundo do teu coração. Que você não esqueça dessa verdade bíblica relatada aqui em Gênesis 11. Vamos pautar a nossa vida de acordo com o padrão de Deus. Vamos pautar a nossa vida de acordo com os padrões do céu. E a vitória é certa. Andar com Deus é andar com o vencedor. Andar com Deus é andar com aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu não sou nada, mas Deus é tudo, né? Eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz. Quando a minha energia estiver fraquinha, Ele vem e me fortalece. Ele me ajuda. Ele envia recursos do céu. Ele abre mar para eu passar. Né? Ele fortalece os meus braços, com os meus braços, como Davi falou, né? Eu quebro um arco, eu salto um muro, né? Com o nosso Deus a gente vence gigante, a gente vence espadas que são contra nós, a gente vence problemas, né? Nós estamos com Deus, nós estamos com aquele que nunca perdeu uma batalha, e isso é muito bom. Então, gente, medita na palavra de Deus, guarda essa palavra no teu coração. Vanessa tá colocando aí, ó, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Eu tenho visto isso, gente, na minha vida. Eu tenho visto coisas maravilhosas e eu tenho certeza que você também está vendo coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Projeto sem Deus é sinônimo de confusão. Leni colocou aí, ó. Leni já deu assim a frase, né? O tema, acho que eu vou botar até esse tema aí pra minha live de hoje. Projeto sem Deus é sinônimo de confusão. Não faz nada sem Deus. Não faz nada sem Deus. Não faça nada sem Deus. Não tome decisão nenhuma sem Deus. Convida a Deus para os teus projetos. Convida a Deus para os teus propósitos de vida. Convida a Deus para a tua família. Convida a Deus para a tua casa. Vai viajar? Leva a Deus. Vai para a igreja? Leva a Deus. Vai para o trabalho? Vai com Deus. Vem para casa? Vem com Deus. Projeto sem Deus, gente, é sinônimo de confusão. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê uma noite abençoada, uma semana abençoada. Ó, e continua meditando nessa palavra, porque essas palavras aqui são espírito e são vida. A irmã Sônia colocou aí, eu guardarei para não pecar contra Deus. Vamos guardar, gente, muito obrigada, tá? Todo mundo que tá aqui comigo, sempre tem um grupo aqui abençoado comigo. Vanessa Machado, irmã Leni, irmã Alcione. Mas quem é que tá aí, gente? Pastor Luciano entrou, não sei se ainda tá. A Cristina também tá aí, Cristina Boy também tá com a gente aí, ó. Sem Deus, nada é solucionado. Com Deus, gente, dá tudo certo. Marise, porque depois apaga tudo, né? As nossas falinhas aqui apagam, não fica gravado. Por isso que eu tô repetindo o nome de vocês aqui, né? Pra pontuar o pessoal que tá aqui comigo toda quinta-feira. Gente, eu quero te convidar. Rogéria também tá aí, Rogéria. Amanda entrou agora. Amanda, assiste a live, deixa gravada. Lídia, gente, eu quero convidar vocês, todo mundo que tá aqui agora comigo, amanhã, gente, vem com a gente aqui.
Amanhã nós vamos fazer uma live aqui super especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Olha, uma convidada top, Lídia Cabral, que tá aqui com a gente agora. Amanhã ela vai estar aqui comigo. Olha que legal, gente. Vamos dividir a tela aqui, ó. Eu e ela. Nós vamos falar de um assunto super importante. Sabe qual é o tema da nossa live de amanhã? Sabe qual é o tema? Eu já coloquei aí nas redes sociais. Sabe qual é o tema? O que Deus espera da mulher do século 21. Gente, se eu fosse você, não perdia, porque vai estar muito bom. O que Deus espera da mulher do século 21. Deus espera alguma coisa de mim? Deus espera alguma coisa de você, mulher? Deus espera alguma coisa de nós. O que Deus espera da mulher do século 21? Gente, amanhã vai estar top. Convidada top, tá? Palavra top, né? Conselhos top, vai estar muito bom, gente. Então convida as mulheres que você conhece para estar aqui com a gente, suas amigas cristãs, suas amigas que não são cristãs, vai estar muito legal. A gente vai falar aqui de todo assunto que interessa pra gente, pra nós aqui, tá, gente? Ó, Clube da Luluzinha amanhã, tá? Vai ser bênção, vai ser forte. Lorena, vai ser forte. Lorena tá dizendo que vai estar aqui, ó, firme e forte. Glória a Deus. Maravilha, vai ser bênção, gente. Palavra do céu pra você. A Lídia é uma pessoa super abençoada, uma amigona, né? Que ela já me ajudou em várias situações aí, né? Já fez vários estudos comigo lá em Monte Hermon, quando a gente estava lá ainda no campo de Santa Cruz. Ela é a idealizadora do Chá das Amigas, que eu já participei várias vezes, que é maravilhoso, tá? Ela tem muita coisa boa pra dividir com a gente. Eu vou estar aqui falando, eu já não gosto de falar, né, gente? Não falo nada, não falo nem um pouquinho, né? Não gosto de falar. Vamos falar de assuntos muito legais, tá? Vamos tratar desses assuntos que vai pela nossa cabeça, as nossas dúvidas, tá? Relação de amizade, comunhão entre as mulheres. O que Deus espera de nós para esse tempo, gente? Vai ser muito bom. Então amanhã eu quero te convidar para estar aqui comigo, tá bom? Amanhã é sexta-feira, faz um esforço, gente. Faz tudo cedo para chegar aqui. A gente tá aqui, ó, livre e solta, aprendendo a palavra do Senhor, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Até domingo eu vou estar mandando o PDF dessa aula aqui e da live passada também, se Deus quiser. Tá bom, gente? Não esqueci de vocês não, tá? Ó, beijo pra todas e até amanhã na nossa live, em nome de Jesus. Fique com Deus. Rogéria, beijo. Leni, beijo. Vanessa, beijo pra todas vocês.